Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Meu nome é Ricardo Krug e, enquanto coordenador do Introcrim, é um prazer estar aqui, né, e coordenar, né, na função de host, o bate-papo de hoje. Junto comigo eu tenho também o querido Rafael Borges, companheiro de mesa e idealizador do Segurança dos Direitos. Fala, galera, boa noite, prazer estar aqui de novo. Junto com o Rafael temos também a nossa querida criminalista, rainha da porra toda, Sandra Rosa Madalena, Juni Cirino dos Santos. Maravilhoso. Como é que eu dou boa noite depois de um troço desse? Boa noite pra nossa audiência que... Quer te ver sorrir, quero vê-la cantar. Junto conosco temos também o Caio Patrício de Almeida. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui. E o Thiago Celi de Araújo. Boa noite, boa noite. Gente, pra gente começar a nossa pauta de hoje, né, que vai tratar de um assunto muito espinhoso, né, que é esse polêmico inquérito das fake news, um inquérito aí que tá rolando já há algum tempo, mas que essa semana trouxe alguns grandes desenvolvimentos. Nós vamos contar com a presença desse nosso time de residentes, mas antes de nós começarmos a falar, eu acredito que o Rafael tem os recadinhos paroquiais para passar, não é mesmo, Rafael? Muito rápido, Cruz. E só para dizer a toda a nossa qualificada audiência que este episódio será devidamente embalado no formato de um podcast e estará disponível aí nas plataformas de áudio, iOS, SoundCloud e também aqui no YouTube, como todos vocês já sabem. E dizer para nossa audiência que assim, esse podcast tenta fazer só podcasts. Só que vez ou outra e no Brasil isso tem sido muito recorrente ultimamente, a gente tromba aí com acontecimentos que são muito relevantes do ponto de vista do direito penal, do processo penal e da criminologia, e a gente se sente muito tentado a compartilhar um pouco com a nossa audiência as nossas impressões sobre esses acontecimentos. Isso aconteceu no momento em que o Safadinho deixou o Ministério da Justiça, né, para a felicidade geral da nação, e para o nosso bem, né, e cada vez mais rumo ao ostracismo, né, todas as pesquisas de opinião a cada dia mais mostram ele em queda livre, tomara que isso se confirme para todo sempre, amém. E dessa vez a gente está se deparando aí com desse inquérito das fake news que está aí a nos demandar diversas reflexões de natureza penal, processual penal e criminológica. Portanto, esta é a razão desta live. Rafa, a palavra está contigo, nosso querido host, e tocamos a bola. Então, pessoal, a ideia desse episódio hoje, dessa live, é falar um pouco sobre esse inquérito, as decisões e toda a reflexão, todo o debate de direito, de processo penal e debate criminológico pode ser feito em torno dele. A gente quer realmente aqui um debate qualificado, quer fugir um pouco do senso comum e daquilo que já vem sendo dito dia após dia pela mídia hegemônica, né, vamos dizer assim, né, que pauta até a extensão do debate, né, e, portanto, limita muito. E aí, antes disso, eu queria só dar uma contextualizada desse inquérito no tempo, né, para a nossa audiência. E queria deixar, sobretudo, a Júlia muito à vontade para me interromper, porque eu sei que ela também fez um levantamento e, de repente, o meu vai ficar incompleto e é bom que ela complemente alguma informação que ela achar relevante. Esse inquérito, gente, ele não vem de hoje. Ele foi instaurado no Supremo Tribunal Federal, na verdade, em março de 2019. Portanto, há mais de um ano, esse inquérito já tramita lá no Supremo. Eu não sei se se lembra, logo depois da sua instauração, a Raquel Dodge, então na função de Procuradora-Geral da República, pediu explicações ao Supremo Tribunal Federal acerca da instauração desse inquérito de ofício, né? É um daqueles raros momentos em que o Ministério Público se lembra que ele é fiscal da lei, que ele tem que observar a Constituição, o sistema acusatório e tudo mais, e ela manifestou ali um certo incômodo com relação à circunstância do Supremo Tribunal Federal ter instaurado essa investigação de ofício. Afinal de contas, como assim o julgador é ao mesmo tempo o policial que instaura a investigação? Um pouco essa perplexidade dela. Em 21 de março de 2019, logo depois disso, não sei se vocês se lembram, o Partido Rede de Sustentabilidade entrou com uma DPF no Supremo Tribunal Federal
contrária à instauração desse inquérito. E aí guarda a informação acerca da existência dessa DPF, porque ela vai ser importante daqui a pouquinho, para a gente avançar no nosso debate. Bom, logo depois dessa DPF, já em abril de 19, houve aquela decisão que muitos consideraram uma censura sobre a revista Cruzoé e sobre o site O Antagonista, né, o ANTA, né, para os mais íntimos. Houve uma decisão que censurou a Cruzoé e o ANTA, e aquilo gerou uma perplexidade muito grande, até segmentos, digamos, mais arejados da mídia nacional, tipo o The Intercept, saiu ali em defesa da Cruzoé e do ANTA. Essa recíproca nunca foi verdadeira, né, diga-se de passagem, mas isso aconteceu ali da parte do Intercept. O fato é que não adiantou nada, houve essa censura mesmo. Bom, logo depois disso, em 16 de abril, houve também uma decisão de busca e apreensão sobre diversos alvos desse inquérito, né? Essa busca e apreensão, ela, inclusive, atingiu ali alguns procuradores da República e pessoas ali que eram íntimas do bolsonarismo, lideranças do gado, né? De uma forma geral. Elas foram atingidas por essa busca e apreensão. Logo depois, a AGU, a Advocacia Geral da União, se manifestou contra a DPF que a rede havia interposto junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí, gente, muito cedo, quer dizer, já em maio de 19, o Fachin pediu pauta, ou seja, como ele era o relator dessa DPF, ele disse ao presidente do Supremo Tribunal Federal que a DPF estava pronta para ser julgada e pediu pauta ao Supremo para que essa DPF fosse incluída na pauta do Supremo e fosse decidida por todo o colegiado, se essa DPF da rede prosperaria ou não, né? E só lembrando que a rede pedia com essa DPF era justamente a suspensão da tramitação desse inquérito policial. O fato é que Toffoli jamais em tempo algum, pautou essa DPF, né? Embora o Fachin tivesse apresentado ela pronta para julgamento desde maio de 19. E aí, gente, em outubro de 19, acontece uma coisa interessante, que é o seguinte: o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele se manifesta contrariamente a essa DPF. Em outubro de 19, guardem essa informação, o Augusto Aras, ora candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, eu nem sabia que existia essa eleição, né? Fiquei sabendo ontem na live do Bolsonaro. Acho que o segurança dos direitos em Tocrim podia apresentar um candidato também, né? Porque parece que está aberto, né? Não, vamos com pensar certeza. em alguém. Né, não, eu quero. Eu voto na nossa Sandra Rosa Madalena. Acho que dá uma surra em todos eles e, né, se a gente quer efetivamente representação feminina, não só porque seja mulher, né? Porque o que a gente tem lá também não está ajudando muito. Então eu voto. Nenhum ministro macho vai falar lá, vai crescer. Não plenário. Vai mesmo. Não, toda vez que começar a falar, ela vai ser interrompida. Vai ser interrompida, né? E aí, gente, em outubro de 19, o Aras se manifestou contra essa DPF. E o pano de fundo da manifestação dele foi no sentido de dizer que a existência desse inquérito, ele ofendia apenas reflexamente a Constituição da República, de forma que essa DPF não deveria prosperar, né? E aí as coisas avançam, até que... É importante dizer, Rafael... primeiro, que a Raquel Dodge, quando estava na Procuradoria-Geral da República, ela manifestou várias vezes um receio, digamos, de que esse inquérito acabasse atingindo membros do Ministério Público Federal. Isso é muito importante, porque naquele momento os membros do Ministério Público Federal se manifestavam muito fortemente nas redes sociais em relação, enfim, a questões da política tradicional, digamos assim. Então, existia esse receio de que esse inquérito respingasse em membros do Ministério Público Federal. O Augusto Aras, ao contrário do que, enfim, da postura da Raquel Dodge, o Augusto Aras, na verdade, ele pede a maior participação do MPF nesse inquérito, né, na investigação. Isso acaba mudando um pouco esse cenário, digamos, a correlação de forças ali em relação à legitimidade ou não desse inquérito. Exatamente, bem lembrado. Inclusive, Juni, a associação do Ministério Público Federal, ela chegou a entrar com habeas corpus e com mandado de segurança contra a existência desse inquérito, lá na origem, em abril de 19.
Eles já fizeram isso. Uma coisa meio inusual também, né? Por associação do Ministério Público Federal fazendo habeas corpus. Não deve nem saber o que é habeas corpus, eles só sabem fazer parecer pela denegação de habeas corpus. Mas o fato é que, em algum momento, eles fizeram isso, enfim, isso deve estar lá para tentar honrar a biografia deles. E o fato é, em maio, em 27 de maio desse ano, o Aras muda a sua manifestação anterior e pede a suspensão desse inquérito, né? 27 de maio também conhecido como anteontem. O Aras mudou a manifestação anterior relativamente à tramitação desse inquérito e pediu a suspensão dele. Só que é o seguinte, o Aras fez esse pedido de suspensão no bojo da ADPF que a rede interpusera no ano passado. Só que ele não contava que a ADPF, ele não contava que a rede, na data de hoje, desistiria da ADPF. Eu quero mandar um salve para o companheiro Alessandro Moron, deputado federal do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que deve estar por trás dessa decisão estratégica importante. Eu sei que parte da nossa audiência qualificada é entusiasta do companheiro Alessandro Moron, é por isso que eu mando esse salve aqui. Então, a rede, nesse momento, ela desistiu da ADPF que ela havia interposto no ano passado, e o pedido de suspensão do inquérito formulado pelo Aras, ele ficou capenga, porque o Aras ele fez esse pedido no bojo da ADPF. Como a ADPF não existe mais agora, esse pedido dele fica solto, fica lá completamente sem esteio, né? Eu não sei se o Fachin vai acatar esse pedido de desistência, evidentemente, mas o fato é que ficou esquisito agora para o Aras. Quer dizer, ele perdeu a ação no bojo da qual ele fez o pedido de suspensão, né? Essa é a cronologia aí com os elementos principais desse inquérito de fake news. Queria até agradecer aqui a colaboração da Maria Clara, que trabalha comigo, que me ajudou um pouco a fazer essa cronologia. Essa é um pouco a cronologia desse inquérito. E agora eu quero abrir um pouco aqui para a nossa bancada, para a gente esquentar um pouco esse debate, né? Quer dizer, esse inquérito, a existência desse inquérito e as medidas que foram adotadas no bojo desse inquérito, ela gerou perplexidade da direita, gerou perplexidade da esquerda, de todo mundo, né? Quer dizer, tem muita gente, eu ouvi de um interlocutor que eu tenho, muito qualificado, né? Talvez o maior deles, dizer que, poxa, esse inquérito está fazendo as coisas certas do jeito errado. Né? Não era, isso tudo era para estar sendo feito, só que não era com esses instrumentos, né? Como toda a nossa audiência qualificada sabe, o sistema acusatório preconiza que compete exclusivamente ao Ministério Público a promoção da ação penal, né? Então, quer dizer, é muito estranho você ter o órgão estatal que é responsável pelo julgamento da ação penal tomando a iniciativa para instaurar a investigação que no futuro poderá gerar esta ação penal, né? Isso confunde muitos papéis, confunde muitas coisas e viola o sistema acusatório, isso aproxima muita gente do sistema inquisitório, que é o sistema desenhado pelo Código Penal de 40, mas que sem dúvida nenhuma, e pelo nosso Código de Processo Penal também, mas que sem dúvida nenhuma não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, a primeira perplexidade que gera é essa, quer dizer, a existência deste inquérito, o nascimento deste inquérito, ele viola o sistema acusatório? O que você acha, Caio? Eu acredito que sim. É uma violação bastante clara ao sistema acusatório, porque a gente tem uma situação bastante peculiar em que não só uma autoridade... Você não só tem o magistrado, o julgador da causa, se miscuindo na produção probatória, como ele é quem conduz a própria investigação. Então seria algo até mais inquisitório do que o desenho do nosso próprio Código de Processo Penal. Claro que isso tem... me parece ser uma criação um pouco original do Supremo Tribunal Federal, baseado no regimento interno deles, e vai se deparar com diversos óbices no caminho. Primeiro, porque aparentemente o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, não está, digamos, afeita ao oferecimento de denúncia, e isso vai ser um óbice, porque por mais que eles estejam conduzindo as investigações, eles não vão ter como suprir essa ausência de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal, e eu acho que é muito difícil prever o que virá daqui em diante. E só aproveitando toda essa descrição dos fatos, essa síntese do que foi o inquérito, tem uma questão que é bastante peculiar.
que me chama muito a atenção, que é o seguinte: no despacho que deferiu as buscas e apreensões, esse despacho que deu origem deu origem a toda essa movimentação de 2 dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes, ele menciona que o MPF foi intimado antes para que se manifestasse, para que oferecesse parecer, e no seu parecer ele pediu um deferimento parcial das medidas requeridas. Não nenhuma busca e apreensão, mas a oitiva dos investigados e o acesso às informações dos provedores das redes sociais. Isso é bem curioso, porque 2 dias depois, né, logo que a busca e apreensão é efetivada e vem uma movimentação contrária, ele se diz surpreendido com isso, quando ele se manifestou sobre isso, e não só se diz surpreendido, mas no bojo da DPF proposta pela rede, ele inclusive pede a suspensão desse inquérito, dizendo que seria, né, a suspensão até que o próprio plenário do STF determine as balizas para o prosseguimento da investigação, dizendo o argumento que está correto, mas vem de forma bastante inusitada, digamos, de forma bastante controvertida, de que seria o Ministério Público Federal quem deveria ter solicitado essas medidas, ou pelo menos se manifestado favoravelmente a elas. O que é curioso nisso é que, se a gente pode falar em preclusão lógica, ela teria, assim, essa foi uma manifestação totalmente contraditória com a posição que o Ministério Público Federal havia tomado. Se o inquérito é inconstitucional, como havia defendido a Raquel Dodge, eles não poderiam ter se manifestado favoravelmente a ele. E se eles se manifestam favoravelmente a ele, inclusive com o deferimento parcial de algumas medidas, eles 2 dias depois, quando há uma repercussão negativa por parte do governo, vêm e ressuscitam o argumento da Raquel Dodge. Então, assim, isso mostra, digamos, não apenas uma contradição, mas uma verdadeira hipocrisia nesse sentido, né? Se há um garantismo de ocasião, é esse, que é uma ocasião que muda de 2 dias, de um dia para o outro muda completamente a posição. Em um momento há uma aceitação dessas medidas inquisitoriais, depois depois que elas eclodem e geram uma recepção ruim por parte do executivo, há uma rejeição total, um repúdio a isso. Então, isso é só uma questão que eu gostaria de pontuar dentro dessa descrição, dessa síntese do que foi a movimentação desse inquérito. Não, com certeza, Caio. Eu vou te falar que o que me chama mais atenção é... Não sei, pode ser justamente isso que você está falando, mas isso me lembra, né? Inclusive, a última ocasião onde estivemos todos... juntos, comentando um caso político, né, como era a prática do safadinho. Parece que quando vem a repercussão, não, peraí, desculpa, não era bem isso que eu queria, né? Isso é um modus operandi desse pessoal que fica muito claro. Eles vão tentando, eles esticam a lei até onde dá, e daí, de repente, quando a corda estoura, eles vêm pra cima e, o que é isso, né? Não, era brincadeira, não era bem isso que eu queria dizer. Então, eu acho que talvez seja interessante a gente pensar isso não só em relação a essa ação, mas dentro de todo o contexto do que certos setores, né, do poder judiciário e dos poderes afins, né, acabaram se tornando, né, com essa mentalidade inquisitória, efetivamente. Né? Eu concordo, assim, com certeza viola o sistema acusatório, acho que ninguém aqui tem dúvidas em relação a isso, então concordo com o que o Caio e o que o Ricardo Krug falaram, inclusive esse comentário sobre essa legitimação, digamos assim, é um comentário que eu também tinha para fazer em relação a isso, mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte: do ponto de vista formal, ele está dentro da absoluta legalidade, né? Agora, o regimento interno do STF, eu estava verificando, é de 1980. Então, de repente, cabia ali verificar se esse ponto do regimento interno deveria ter sido recebido pela Constituição de 88 ou não, né? Porque, de todo modo, a partir do momento que você está operando num Estado democrático de direito, num sistema acusatório, você deveria não ter a possibilidade de utilizar esses
mecanismos, né, essas ferramentas legais que às vezes surgem e que evidentemente violam o princípio do sistema acusatório, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que esses dispositivos não são discutidos ou que esses dispositivos passam despercebido por tanto tempo e, abro um parênteses aqui, esse dispositivo em questão não passou despercebido por tanto tempo, porque ele já foi utilizado, inclusive recentemente, mas esses dispositivos acabam abrindo espaço, digamos, para uma... como o Ricardo Krug falou, né, para o modus operandi de um setor do judiciário, ou de um setor dos operadores do direito que querem atuar acima ou além da própria lei, entendeu? Acho que isso é importante. Exato. De uma coisa a gente não pode acusar o ministro Alexandre, né? Ele foi muito coerente. Né, existem dispositivos, o artigo 43 do regimento interno dá a ele a autorização para tocar esse inquérito, né, que aliás foi instaurado pela presidência, ele na verdade foi o relator nomeado, e ele é ainda mais coerente no momento em que ele vem a público dizer que se esse inquérito virar uma ação penal, ele se dará por impedido para julgar esta ação penal, o que transforma ele numa espécie de magistrado instrutor, ou um juiz de garantias. Né? Ele está funcionando ali como uma espécie de... Ele é ministro supremo, sem dúvida nenhuma, só que ele está ali coordenando a investigação, que está sendo realizada por delegados de Polícia Federal da confiança dele, mas o fato é que ele está fazendo isso amparado no artigo 43, e desde logo manifestando o seu impedimento para julgar eventual ação penal que nasça a partir dessas investigações. Há nisso uma coerência, né, interna pelo menos. É claro que o debate que a Júnior coloca sobre a não recepção do artigo 43 é um debate essencial, até porque, Júnior, eu estava pesquisando, na verdade, esse dispositivo, de fato o regimento é de 80, mas esse dispositivo ele já estava repetido no regimento anterior, e ele foi inserido no regimento interno do Supremo sob os auspícios da Constituição de 46, que conferia ao Supremo esse poder delegado mesmo para regulamentar aspectos específicos do processo penal. Então, uma outra realidade, uma outra história, um outro ordenamento, um outro momento histórico completamente diferente. Então, é muito bem colocada essa necessidade de fazer o debate sobre a não recepção do artigo 43. Era engraçado, ontem eu via na Globo News, né, a mídia, que agora a mídia comunista, né, a Globo News é a mídia comunista. Inclusive eles estavam com esse bonezinho, e aí eles falando, e é da necessidade de dar legitimidade a esse inquérito. Tinha uma chamadinha embaixo assim, não, porque o Supremo já abriu inquérito para apurar tentativa de assassinato de ministros. Assim. Eles só conseguiram localizar no passado do Supremo 2 ou 3 precedentes de inquéritos instaurados com base no artigo 43, porque realmente é uma casuística muito rara. Né? O precedente que eu tinha separado aqui é um precedente da instauração de um inquérito, mas que foi feito no âmbito de um HC que estava tramitando no STF para investigar a utilização de algemas quando Sérgio Cabral foi preso. Isso. Mas aí não era crime contra ministros do Supremo. Exato. Né? É outra situação. Mas diferente. Isso só para a gente mostrar que esse dispositivo não estava esquecido, certo? Esse dispositivo tem sido utilizado, talvez não com frequência, mas tem sido utilizado na história recente do STF, e mesmo assim ninguém discutiu se esse dispositivo tinha a possibilidade de violar o sistema acusatório ou não. De todo modo, uma questão que eu acho que é importante, seria interessante a gente debater aqui, é o seguinte, se eu não me engano, o Lênin Streck chegou a comentar que esse inquérito seria legal do ponto de vista da supervisão judicial nos processos de competência originária do STF, que é um pouco essa ressalva que o ministro Alexandre de Moraes faz, né? Na verdade, o que eu ia comentar era algo muito mais básico. Eu acho que mais do que... O que me preocupa, né, mais do que efetivamente... Acho que o Rafael apontou uma coisa que é muito verdadeira. As decisões do ministro Alexandre foram efetivamente muito coerentes, né? Só que
ao mesmo tempo, essa coerência em si só é preocupante. É preocupante porque, ao menos na minha concepção, o que mais chama atenção nisso aí não é a questão de podem ou não podem, né? Porque, evidentemente, se está, né, em tempos que vivemos, acho que pedir que a lei se cumpra está sendo algo... Até os abolicionistas só querem isso, né? Os abolicionistas vêm e puxam para um lado e falam, gente, eu não quero que você mude o sistema, não quero ser revolucionário, só quero que você cumpra a lei. Nesses tempos, quando você vê esse exemplo, né, que você citou, de uma coerência do ministro Alexandre, isso precisa ser louvado. Mas o que me chama a atenção, né, e o que eu gostaria de perguntar, eu gostaria de escutar todos vocês, gostaria de escutar inclusive o Thiago, que tem uma ideia que sempre gosto muito de escutar sobre, um tanto quanto sistêmica, né, muito mais ligada, muito mais ampla do que eu consigo ter. Não é se ele pode, mas se ele deve, né? Qual é a função que o juiz deve ter? Porque, querendo ou não, o ministro da STF, ele é o juiz, ele é o topo do judiciário, certo? Ele talvez deveria ser, né? A questão se é ou se não é, talvez eu deixe aí para nossa qualificadíssima audiência responder o exemplo do que deve ser um magistrado brasileiro. Mas eu queria escutar de vocês isso, né? Mais do que, e numa provocação evidentemente criminológica, né? Que talvez não se adeque tanto a preocupação que acho que é muito pertinente que vocês têm demonstrado em relação à possibilidade legal de existência e de condução desse inquérito tal qual está ocorrendo, né? Eu gostaria de saber, será que deveríamos? E deixo aberto aí, o que vocês acham? Eu acho que a gente já começa a responder isso quando a gente já fala sobre estatório, certo? Que a partir do momento que, sim, a gente reconhece que do ponto de vista formal é legítimo, mas que representa uma violação do sistema acusatório, a gente já está ali trilhando no caminho de questionar essa necessidade, né? Aliás, essa necessidade não, esse dever que o Kruger levantou. Uhum. Nesse sentido, o título que nós demos ao nosso encontro atual acho que é bem esclarecedor, certo? São excelentes intenções, inclusive com uma criação por vias oblíquas de uma figura de um juiz de garantia, que é o Alexandre de Moraes, quem diria? Quem diria, né? Pelos meios mais inadequados possíveis. E por essa ótica, há também uma certa coerência nessa reviravolta do Ministério Público Federal. Quando o Alexandre de Moraes se torna juiz de garantia, eles não querem mais. Aí faz sentido. Aí você começa a entender por que eles mudaram de ideia. Não, e o engraçado é saber que não tinha sido suspendido o juiz de garantia esses dias atrás, né? Veja, eu acho que o negócio deles tá na contramão. Se tá na contramão... Não, quando eu tava liberado, aí ninguém queria. Vamos cancelar, vamos impedir. Agora que não tem, a gente vê um exemplo do que deveria ser o juiz de garantias, né? É interessante isso. Thiago, o que você acha dessa bagunça? Diria que a questão toda, evidentemente, tem um cunho político. E para quem tem um mínimo de conhecimento em matéria criminológica, em especial para quem leu o Direito Penal Brasileiro 1, do professor Nilo Batista e do Eugênio Raul Zaffaroni, está tendo um exemplo cristalino do que é aquele tipo de criminalização quantitativamente insignificante, mas qualitativamente muito relevante em razão de perda de cobertura, né? Desde sempre a gente ouve falar e ouve severas críticas da falta de unidade da esquerda. E isso se explica com muita clareza. A esquerda não tem um elemento material que garanta a sua unidade. A esquerda só tem, pelo menos a meu juízo, a sua consciência de classe. Todavia, a direita tem esse elemento material, que é justamente a propriedade privada. Todavia, no momento atual, a propriedade privada não se vê ameaçada, o que gera consequências absolutamente claras de divergências políticas e uma total desunião que vai se reproduzindo fragmentariamente naquelas franjas de extrema-direita que, desde
2018, 2019 já começaram a se unificar e que agora estão em franca decadência. Veja, por exemplo, a rixa de Moro com Bolsonaro, veja a rixa de Wilson Witzel com esses dois grupos específicos, e veja que essa operação relacionada às fake news é uma das franjas jurídico-políticas da história, né? Eu diria que isso dá o tom não apenas de uma ferida no sistema acusatório, que jamais se realizou no Brasil, se dá o tom do que é essa direita brasileira, do como eles tratam o processo penal e tudo o que for de caráter institucional como quintal da casa deles. Se servir a eles, é uma maravilha. Se servir ao adversário político, o adversário político é comunista, o juiz é comunista, o promotor é comunista e o que quer que valha. Um exemplo claro disso, a gente viu, salvo equívoco, em 2012, no caso clássico do Demóstenes Torres, que era o paladino da moralidade, tentava de todas as maneiras possíveis e imagináveis destruir qualquer pretensão de sistema acusatório e um direito penal e processual penal pautado em garantias, e no fim das contas, cadê o Demóstenes? Né? Tentou se candidatar em 2018, se ferrou de verde e amarelo, saiu do partido no dia seguinte e hoje em dia dizem que atua como advogado, espero que em alguma quitanda. O ponto central aqui é a direita brasileira, a direita de extrema direita, está vivendo um momento de disputa hegemônica, de caráter politicista, e é um momento que, por mais miserável que pareça, porque produz efeitos claros na prática política cotidiana, ademais do fato de que a gente está numa pandemia, eu acho que esse momento pode ser muito bem aproveitado por forças progressistas, uma vez que esta direita, e aqui eu me refiro nominalmente a Moro, a Bolsonaro, a Witzel e a todos os seus asseclas, esta direita não é tão somente inimiga da esquerda, essa direita é inimiga da civilização. Nesse sentido, eles deram para nós de mão beijada uma unidade material, que é o quê? Conquistas civilizatórias, democracia. E óbvio, isso exige de nós a mesma coisa que estávamos verificando, nesse caso específico, né, no ministro Alexandre, coerência. Coerência histórica, né, no sentido de que processo é forma, né, e vento que venta lá, venta cá, pode cair em cima da gente também. Então, eu penso que o momento é de parcimônia, é de analisar os fatos com calma, com cautela, e de efetivamente não fazer coro com maluco, com gente desequilibrada, né? Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Não, eu não vou falar nada não, mas eu só quero um pequeno comentário. Eu ouço o Thiago, eu penso como o PCdoB é um grande formador de analistas de conjuntura. PCB, pelo amor de Deus. Nossa senhora! PCdoB foi falar. Por favor. PCB. Que coisa impressionante, né? Mas vai lá, cara. Aproveitando o que o Thiago falou, e acho que é uma reflexão que o Thiago também poderia me auxiliar nela. Nós acabamos tomando como exemplo o que aconteceu com essa DPF da rede. O argumento jurídico da rede está correto, que é algo que nós todos aqui concordamos. Esse inquérito é inconstitucional. O artigo 43 do regimento interno do STF não deveria ter sido recepcionado, ele viola o sistema acusatório, etc. Mas o argumento que a rede utiliza para desistir dessa ação é um argumento que está fazendo proveito do momento político, na forma como o Thiago demonstrou. Ela desiste disso porque muita coisa mudou do momento em que foi instaurado esse inquérito para o momento em que essas diligências começaram a ser realizadas. Em alguma medida, uma medida autoritária e inconstitucional na sua raiz, aparentemente serve para preservar as nossas conquistas civilizatórias. E aqui a gente fica em uma espécie de cilada, certo? Porque ou nós mantemos estritamente a coerência jurídica e negamos a continuidade dessa investigação, ou nós aproveitamos esse caos político que esse inquérito está provocando para tentar promover um crescimento dos movimentos de esquerda. E eu
assim, me sinto muito tentado a concordar com esse argumento da rede e, sinceramente, muito curioso para ver aonde isso vai dar, para saber as diligências que já foram realizadas. Inclusive, só um comentário, no despacho do Alexandre de Moraes, ele faz um apanhado de diversas diligências prévias, inclusive a oitiva de vários deputados e outras diligências mais feitas, de forma que deve existir um acervo indiciário muito robusto nesse inquérito, deve ter muita coisa ainda para aparecer, mas tudo feito da forma que nós preconizamos que não deve ser feita, e com grandes riscos de que essa medida seja eventualmente transformada em uma forma de perseguição política, não só à direita, mas também à esquerda. Então eu me vejo numa situação complicada nisso, porque embora eu esteja torcendo para o circo pegar fogo, eu sei que o fogo não é seletivo, e quando começa a queimar, queima tudo. Então não sei, o que vocês pensam sobre isso? Qual é o movimento? A gente pode aproveitar esse momento político para uma reconstrução de uma coligação de esquerda, para aproveitar esse caos, esse vácuo, ou a gente mantém a coerência e se nega a seguir por esse caminho, porque é inquisitorial? Eu quero escutar a resposta do Thiago sobre essa sua pergunta, mas diga lá, Jane. De que a gente está vivendo um momento aqui de conjuntura política que está deixando muito claro, e esse inquérito está no centro disso, está deixando muito claro que a direita atua segundo uma lógica de que, né, aos meus amigos sequer a lei, mas aos inimigos muito mais do que a lei. Não é aos inimigos a lei, né? O inverso do que a gente tinha, do que a gente percebia antes. Mas então a direita tem esse modus operandi que vai, esse modo de atuação que está acima de qualquer princípio de legalidade que a gente possa imaginar. E esse inquérito deixa isso muito claro, não só em relação a isso que o Caio falou, mas também em relação à própria atuação da Polícia Federal, quando da realização de todas essas medidas nessa semana, das buscas e apreensão, etc. Isso eu acho que é muito interessante, porque a gente já falou aqui em episódios anteriores sobre a necessidade ou não necessidade de uma Polícia Federal com autonomia, certo? Ou mais do que a não necessidade da impossibilidade de uma Polícia Federal com autonomia. E aqui a gente vê, em 2 dias seguidos, por um lado, uma Polícia Federal que realiza buscas e apreensões no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e por outro lado, no dia seguinte, assim, a atuação dela no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, foi uma atuação absolutamente insensada pela direita, porque agora que Wilson Witzel é comunista, a direita ficou encantada com uma operação da Polícia Federal que fosse contra um opositor do Bolsonaro, e por outro lado, no dia seguinte, a gente vê essas buscas e apreensões e essa operação da Polícia Federal que torna todo o governo, coloca todo o governo numa situação de histeria absoluta, e a gente fica nesse ponto sem saber, afinal de contas, a gente precisa dessa Polícia Federal atuando de modo forte. O que acontece com, digamos, enfim, com a Polícia Federal fica até desmoralizada porque é jogada nessas duas situações, e isso por um grupo que dias atrás estava dizendo que a gente precisava de uma Polícia Federal autônoma, forte, enfim. Acho que isso também é interessante, isso complexifica a nossa análise também, né? Essa questão de trazer para dentro disso essa desmoralização ou não da Polícia Federal. E aqui, independente de dizer se houve ou não houve interferência do governo federal na Polícia Federal, eu acho que isso está além dessas questões, especificamente porque tanto a operação, óbvio, né? Por isso que a gente fala da desnecessidade de uma Polícia Federal autônoma. Tanto a operação no Palácio das Laranjeiras saiu por uma determinação, por um pedido do MPF, que foi deferido no STJ, e a operação de busca e apreensão dos empresários, enfim, e políticos da base bolsonarista saiu desse inquérito das fake news por determinação
do STF. Então a gente não está falando de uma Polícia Federal que está agindo de maneira autônoma, certo? A gente está falando de uma Polícia Federal que está agindo de acordo com as determinações que foram exigidas delas. Mas a gente não sabe agora se essa operação da Polícia Federal foi leniente em um dos casos ou não, se essa Polícia Federal atuou, liberou informações em relação a determinados sujeitos políticos e a outros não. A gente fica numa situação de confusão que a gente não sabe sequer se aquilo que, do ponto de vista formal, é legal e é legítimo, está sendo operacionalizado da maneira correta, da maneira que deveria. Essa questão, Juni, que você levanta sobre nós estarmos perdidos em relação a como tem se comportado a Polícia Federal, né, sobre como efetivamente as coisas estão funcionando, ela é muito interessante, porque assim, criminologicamente, acho que faz muito sentido falar que, para além do debate se interessa a nós termos polícia ou não, na minha concepção interessa, é claro, o que antecede a esse debate, né, para que a gente possa pensar na existência de uma polícia que seja efetivamente, né, útil para qualquer coisa que não simplesmente o exercício do poder punitivo na sua pior faceta de controle dos indesejados, você precisa ter uma confiança muito grande da população junto a essa polícia, certo? A Polícia Federal, e assim como a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, são instituições que deveriam ter o respaldo e a confiança do povo. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em segurança pública é efetivamente essa desconfiança que existe em relação às autoridades policiais, sejam elas quais forem, certo? Então e de alguma forma, a Polícia Federal ainda assim, pelo próprio... Por ser talvez uma força de polícia com algumas características diferentes em termos de capacitação, né? Talvez uma força que a gente poderia considerar talvez alguma forma de força de elite dentro do nosso espectro de forças policiais brasileiros, ela tinha conseguido se salvar em grande medida, né, desse preconceito. As pessoas acreditavam na Polícia Federal como sendo uma instituição que trabalhava de forma séria, né? E de alguma forma, ainda que se possa e se deva criticar a Operação Lava Jato em todas as formas possíveis e imagináveis, um coproduto de reforço de segurança em relação à capacidade de atuação da Polícia Federal foi um produto, né, daquele negócio horrível que foi a Lava Jato, e foi um produto bom, um produto saudável em alguma medida. Agora a gente tem uma situação onde até mesmo essa instituição acaba sendo pervertida e você... Nem mesmo a Polícia Federal, que era considerada, mas ali tem alguma coisa, você se salva desse ambiente, não é mesmo, Júnior? Pois é, exatamente. A gente vê aí uma Polícia Federal que até poucas semanas atrás era talvez uma das poucas instituições que ninguém questionava ainda no Brasil, pelo menos não de um modo geral, certo? Falando aqui de uma mentalidade coletiva, assim, digamos, em termos de senso comum. Ninguém questionava a atuação da Polícia Federal, inclusive as pessoas defendiam uma Polícia Federal forte e autônoma. E agora que a gente vê uma atuação da Polícia Federal absolutamente questionável e que se tornou questionável, né, ficou desmoralizada de um dia para o outro, seja, enfim, por questões de vazamento de informações, desse eventual sistema de informações paralelo, que a gente não sabe se existe ou se não existe, enfim, seja, enfim, por todos os comentários que a gente tem ouvido, seja por essas atuações contraditórias mesmo, a gente tem ali, por um lado, uma representação da necessidade da gente ter uma Polícia Federal que seja muito bem amarrada e não simplesmente forte e autônoma, como era a reivindicação anteriormente. E, por outro lado, a gente está nesse impasse, enquanto esquerda, de saber se a gente utiliza esses mecanismos ou não utiliza, porque na medida em que a gente escolher utilizar esses mecanismos, a gente não só está caindo na possibilidade dos prejuízos a longo prazo para um sistema democrático, certo? Mas a gente também está caindo, digamos, numa
teia de aranha ali, ou na possibilidade de uma teia de aranha, que a gente não sabe se esses mecanismos vão ser operacionalizados da maneira como a gente quer. Um pouco aquilo que o Caio estava falando antes, né? No momento que o circo começar a pegar fogo, a gente não sabe para onde vai esse fogo, certo? Então, se a gente... Não, diga, por favor, já falei demais. Eu acho bonitinha essa forma romântica como Juni e Krug olham para a Polícia Federal. Deve ser a água de Curitiba, ou esses ventos frescos de Curitiba. Eu acho assim, discordo de vocês em alguma medida. Eu acho que a Polícia Federal mais até do que o Ministério Público Federal, uma agência do Poder Punitivo que opera a luta de classes da forma mais eloquente e pervertida e cruel que existe. Eu vejo isso de forma muito clara na minha experiência profissional e na minha militância, e acho que essa questão que a Júlia coloca com muita precisão, né, da diferença e tudo mais. Só que eu acho o seguinte, esse inquérito, ele é realmente um ponto fora da curva, quer dizer, esse inquérito é um inquérito do Supremo Tribunal Federal, um inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Tinha um delegadinho ali de Polícia Federal, que parece que é até um sujeito respeitado, Romário Igor, não me lembro o nome dele agora, mas que é um cara com quem o ministro Alexandre de Moraes tem contato direto e que operacionaliza as investigações. Esse inquérito não tem nada a ver com a corporação propriamente dita. Eu tenho opinião distinta relativamente ao inquérito do Witzel. Quero que Witzel arda no mármore do inferno, não estou nem para ele. Mas que, de fato, aquele inquérito parece ter sido um inquérito construído numa perspectiva bolsonarista de oposição, me parece claro que ali a Polícia Federal foi usada como braço de uma força política específica, que é o bolsonarismo, me parece muito claro. Então, acho que a gente está falando de uma agência estatal de persecução penal muito complexa e que tem várias facetas, né? Tivemos uma faceta, os curitibanos querem se defender, mas eu não ataquei eles. Eu quero meu direito de resposta. Eu também quero meu direito de resposta. Eu disse que a água de Curitiba faz bem, que o vento gelado faz bem. Eu preciso. Então, exatamente. Meu comentário, em momento algum, talvez isso não tenha ficado claro para o Rafael Borges, mas espero que tenha ficado claro para a nossa audiência, que conhece a gente, inclusive. Preciso dizer que muito me surpreende que você, nos conhecendo como conhece, calma, Madalena, tenha achado que a gente em algum momento estava romantizando a atuação da Polícia Federal. Não, realmente, eu acho que isso tem que ficar claro. Quando a gente fala disso, e eu mencionei justamente esse senso comum na minha fala, justamente para dizer, olha, ninguém aqui está romantizando a atuação da Polícia Federal. A gente sabe, a gente acompanha, por favor, a gente sabe o que foi todos esses elementos de uma política criminal, de criminalização da política em relação a sujeitos de esquerda, certo? Direcionada a sujeitos políticos representantes da esquerda brasileira, e a gente sabe o papel que a Polícia Federal teve nisso. Ninguém aqui está romantizando a Polícia Federal, acho que é importante a gente deixar isso claro. É só isso que eu quero dizer. Sim. Mas eu quero dizer que, do ponto de vista do senso comum, do público mediano brasileiro, a gente tem ali uma das poucas instituições que ainda não tinha sido desmoralizada, do ponto de vista daquele público genérico, certo? Rafa, termine e depois eu vou... Só fechando. Não, eu dizia, um pouco surfando na fala, na análise de conjuntura do nosso PC-dobista de estimação, Thiago Selle, surfar um pouco nessa onda, ainda bem que ele está mutado. Ainda bem que ele está mutado. Nessa onda, para reforçar o cunho político disso e dizer o seguinte, gente, por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro se transformou nesse momento na principal agência política de oposição ao bolsonarismo. E isso é preciso ficar claro, um pouco a partir da fala que o Thiago fez, um pouco como que a esquerda pode tentar se aproveitar disso para fazer um resgate do mínimo civilizatório. Significa que o Supremo Tribunal Federal virou aliado das pautas progressistas. Ele nunca foi isso, não é, e acho que dificilmente será. Mas o fato é que ali hoje está concentrada a grande força antibolsonarista que é capaz de questionar esse projeto político. É isso que me faz tentar buscar e exaltar a coerência do Alexandre de Moraes, é isso que me faz tentar fechar os olhos
para todas as violações ao sistema acusatório que esse inquérito representa e tentar vê-lo com uma certa simpatia para a gente tentar chegar numa outra margem. Quer dizer, é muito sério. Eu preferia que essa investigação tivesse acontecido no bojo da justiça eleitoral, para que ela fosse capaz de interferir naquele processo lá de cassação de chapa, porque está claro que isso influenciou nas eleições, né? O follow the money muito preliminar que foi feito nessa investigação, eu digo preliminar porque a gente não conhece a investigação de fato, ela já pode ter ido mais longe do que a gente acha que ela foi, mostrou isso, quer dizer, meia dúzia de empresário alucinado que bancou esses robozinhos de internet e que mudou a história da democracia eleitoral brasileira. É disso que a gente está falando, né? De robozinho, de Twitter, de criar mensagem de WhatsApp, e isso transformou a realidade da democracia brasileira de um jeito que talvez a gente não se recupere pelos próximos 50 anos, né? Então, talvez ter um instrumento de superação desse momento, ainda que com ressalvas de natureza processual, direito penal e criminológica bastante relevantes, talvez seja importante. Vamos ouvir o Thiago um pouquinho, que a gente... Eu só quero dizer que é incrível que o Rafael Borges ache romântico a gente falando da Polícia Federal, mas ele não consegue enxergar o quão romântico é ele, esperando algum tipo de coerência do ministro indicado por um governo golpista, hein? Eu quero, olha, eu não quero, essa mulher não merece palmas, ela merece Tocantins inteiro, tá? E eu tenho meu direito de resposta aqui também. Um Lexotan, hein? Vocês estão muito nervosos, vamos ter calma nós. Falou o rapaz que tava mutado, ficou bravo quando chamou de PSDBista. Meu PSDBista é PSDBista. 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 Peraí, antes do Thiago falar, eu ainda tenho meu direito de resposta. Rafa, só pra encerrar, e mais ou menos ali na linha do que a Juni tinha dito, né? Embora, lógico, a água de Curitiba aqui talvez tenha alguma coisa estranha, né? Afinal de contas, foi daqui que surgiu a ideia de uma república de Curitiba, deve ter realmente algo que deixa a gente meio zureta. O meu comentário antes, e acho que bem na linha do que a Juni tinha dito, diz respeito mais à importância, dentro de uma perspectiva de Estado, assim, uma perspectiva generalista, né? Tentando entender as instituições polícias a partir de uma perspectiva criminológica, né? Então, não especificamente em relação a como as coisas funcionam na sua essência, mas nesse aspecto a aparência também é importante, porque a reação que o público tem em relação ao como a seriedade das instituições é fundamental para que você possa exercer qualquer tipo de política criminal. Certo? Né? Eu acho que isso é interessante que a gente reconheça isso e não de uma forma romântica, certo? A ideia não é que a gente possa né, ao estilo tão bem, não sei se bem, mas certamente ensinado para mim pelo querido Thiago, né? Não é que a gente possa confundir a aparência com a essência, mas também é reconhecer que a aparência enquanto aparente, né, para toda a população, para toda a sociedade, também tem seus efeitos, né? E esses são efeitos que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em legitimidade de uma instituição, quando a gente pensa em uma organização de uma política criminal. Caio, você está querendo falar aí antes do Thiago, né? É um comentário bem breve antes, porque eu direcionei uma pergunta ao Thiago e nunca chegou a vez dele de responder, mas então eu vou prometer ser breve. Mas é justamente sobre essa questão da autonomia e da confiança nessas instituições. Nós vemos todas elas, seja a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, violarem diversos princípios constitucionais, violarem disposições claras da Constituição, violarem o sistema acusatório, e de vez em quando, dependendo da forma como isso é feito, isso transparece para a gente como uma oportunidade de promover algumas mudanças, ou até assim uma esperança de que esse arbítrio, que até pouco tempo atrás estava na base governista de esquerda, se volte contra a direita, como ele de fato como de fato está acontecendo. É exatamente isso que a gente está vendo. Mas eu acho que, resgatando aquilo que eu falei sobre a mudança drástica na postura da PGR, do Ministério Público Federal, isso é um importante lembrete para a gente do quão frágeis são essas instituições. Que até pouco tempo atrás o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, nesse movimento lavajatista, estava sendo
o arauto da limpeza do país, da corrupção e das práticas antirrepublicanas. E muito rapidamente o Supremo Tribunal Ministério Público Federal, na PGR, volta atrás completamente na postura que ele estava construindo, rompe com a tradição das indicações à lista tríplice, rompe com uma aparente unidade que havia dentro dele, começa a se sujeitar às posições e às vontades do executivo, e a gente está falando de uma mudança de 2 anos, assim, muito rápida. Então, toda essa esperança que a gente tem nessas instituições, eu acho bastante utópica, romantizada e ingênua nesse sentido. Porque ao mesmo tempo em que a gente espera que agora o arbítrio bata nos partidos da direita, a gente vê o Ministério Público Federal, que estava conduzindo esse arbítrio contra a esquerda, ser cooptado completamente. Então, assim, isso é uma espécie de alerta. Enquanto parece que as violações do Supremo Tribunal Federal trabalham ao nosso favor, simultaneamente as do Ministério Público Federal estão trabalhando contra. Thiago, pode falar, não vou te interromper. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for para ser assim, eu quero podcast todo dia, porque eu adoro o fogo no parquinho, a briga, o estresse. Mesmo eu tendo sido ofendido, primeiro me chamaram de PC do Bista, depois PS do Bista, né? Há palavrões melhores do que esses. Mas tudo bem. Eu diria o seguinte: no que tange a Polícia Federal, né, e como ela é vista pela população, eu acho que a gente tem um pressuposto aqui, um ponto de partida com o qual todos concordamos. O Brasil nunca conseguiu realizar um projeto republicano, nunca conseguiu realizar uma ideia de coisa pública, de distinção marcada e clara entre a esfera pública e a esfera privada. Se isso é um pressuposto, se isso é um ponto de partida necessário para a nossa reflexão, me parece evidente que esse privatismo contamina todas as instituições, né? Não há uma instituição específica que se salve. Olha, tem aqui uma instituição republicana e o resto está contaminado, ou vice-versa. Nesse sentido, o senso comum de que uma ou outra instituição é séria, enquanto que as outras estão contaminadas, só pode ter uma explicação. Só uma. Essa instituição não aparece ou aparece muito pouco. Quando eu estava no colégio, quando eu estava na faculdade, a gente ouvia muito pouco falar em Polícia Federal, né? A gente ouvia muito falar em PM, em Guarda Municipal, e até no nosso contato cotidiano, a gente vê muito PM, vê muito Guarda Municipal, e isso faz com que a gente tenha uma aparência do fenômeno diante de nós, e que a gente, em razão disso, teça juízos acerca disso. Não tenham dúvida, a mudança, essa questão da antipolítica, de que todo político é ladrão, de que todo o STF é uma merda, etc., etc., tudo isso tem um ponto de inflexão muito claro com a TV Senado, com a TV Câmara, com os julgamentos televisionados, etc., etc., etc. Então eu diria, a meu juízo pelo menos, que nenhuma dessas instituições é séria ou foi séria no passado. Eu diria tão somente que elas aparecem pouco, ou aparecem menos do que outras que são mais analisadas. Pelo amor de Deus, vejam o quadro atual, digamos, das Forças Armadas. Vocês ouvem falar de Marinha e Aeronáutica? Eu não. Eu não. Agora, qual é a visão que se tem do Exército? Vocês ouvem falar, por exemplo, de Polícia Rodoviária? Provavelmente alguém diria, não, a Polícia Rodoviária já é mais séria. Óbvio, você não está vendo. É um bando de picareta, no fim das contas, é uma coisa, é um privatismo, é o cúmulo, isso aqui é o cu do mundo, é a casa grande. Então, o que eu diria? Eu diria que a gente tem que jogar em 2 níveis. O primeiro deles é evidente, a gente não pode ter uma fé romântica de que as instituições vão se acertar, porque elas são parte de uma superestrutura que está relacionada às condições materiais da sociedade. Se a sociedade é como a nossa as instituições vão ser mero reflexo dela. Então não há que ter esperança nesse sentido de uma reforma de curto e médio prazo nas instituições. Não vai existir. Entretanto, isso não significa apoiar e fazer coro com processos, procedimentos, etc., que tendam a piorar ainda mais e que vão
não duvidem disso, vão se voltar contra nós na hora necessária, né? Eu diria, entretanto, que todo fenômeno jurídico, todo processo jurídico tem sim, evidentemente, um conteúdo político e um não exclui o outro. A gente pode perfeitamente repudiar um determinado processo, um determinado procedimento, uma determinada instrução, todavia, sem deixar de apontar que aquelas pessoas que estão sendo justa ou injustamente processadas correspondem ao que há de pior na sociedade brasileira. As operações recentes, seja das fake news, seja aqui no estado do Rio de Janeiro contra o governador Witzel, relacionada à questão da fraude, da eventual fraude no sistema de saúde, dão o tom da disputa hegemônica em curso. E nesse sentido, me parece inegável que o governo federal tem sim ingerência na Polícia Federal. Não por acaso, a senhora Carla Zambelli deu a notícia, deu o furo, antes da mídia e antes mesmo que o governador soubesse. Então está em curso aí uma rachadura no próprio seio da Polícia Federal. Da mesma forma que deve haver em todas as outras instituições, em todos os outros aparatos repressivos do Estado. Então, o nosso ponto de partida, em termos de defesa civilizatória, não deve ser uma fé romântica, quase russoniana, de que a gente vai conseguir pedagogicamente uma reforma institucional de curto e de médio prazo. Deve ser, sim, a denúncia dessas instituições e deve haver também, pelo amor de Deus, um olho atento num fato que é preocupante. Todos vocês viram, e todos os que nos assistem, o vídeo, né, da reunião ministerial do dia 22, aquele circo, aquela coisa tosca, né? E lembro, né, aquilo ali é o fino da bossa do governo. Aquilo ali são os eleitos, são os melhores. Imagina a corja que tem por baixo. Mas supondo que eles sejam os melhores. Tem um momento em que o Bolsonaro se dirige diretamente ao Moro e fala: olha, quero essa portaria aí, assina isso que eu quero mandar um recado para esses bosta. Vocês lembram disso, né? Relacionado a armamento. Ora, no dia 23, no dia seguinte, foi emitida uma nova portaria que multiplicou por 33 a quantidade de municiamento para civis. Antes eram 200 munições por ano, agora são 500 e poucas por mês. Então, a problemática que, a meu juízo, começa a se verificar, e ontem ou anteontem ficou mais claro ainda com aquele acabou porra deste imbecil, isso já dá o tom de que a coisa está descambando para outro lado. Então, mais do que uma defesa das instituições, o ponto central agora é identificar a mando de quem as instituições privatistas como são estão agindo, estão sendo coordenadas. Há uma disputa interna clara, até no próprio Exército. De que lado está o generalato? É evidente que os ministérios são compostos por generais, mas eles representam a totalidade do Exército? Como é que estão os praças? Como é que está a PM? Essa é a questão de conjuntura, para mim, mais importante, porque, vejam, muito embora as redes sociais, muito embora as nossas ferramentas de atuação deem a nós uma capacidade de difusão muito maior do que os nossos antepassados tiveram, na prática eu continuo um ortodoxo. Eu acho que sem gente na rua não dá, e agora infelizmente não dá para ter gente na rua. Então eu diria, a nossa força enquanto defensores de um mínimo civilizatório está decididamente comprometida. A gente está vivendo um momento em que a gente é muito mais telespectador do que praticante na ação política organizada. E diria que os próximos acontecimentos vão dar o tom de como a coisa vai acontecer, ainda mais porque o próprio procedimento já rendeu até declarações como a da Sarah Winter, né? Ela não é
só uma demente, uma desequilibrada. Ela é a expressão de um movimento que excede em muito ela. Ela já é figurinha conhecida, né? Pelo amor de Deus. Que alguém levar aquele traste a sério é pedir demais. Agora, ela é a expressão de algo que é muito maior. O Brasil está vivendo um momento preocupante, mas em escala, olha, dificilmente vista antes. Eu diria, talvez 61, 64 tenha sido tão preocupante, mas agora essa gente perdeu completamente o pudor, porque você não tem sequer um projeto nacional. A gente pode falar dos militares e do golpe de 64, mas havia um projeto de país, que a gente podia discordar, óbvio, e todo mundo aqui discorda. Entretanto, essa gente é escória mesmo. É assim que tem que ser tratada do ponto de vista político, o que não significa, evidentemente, negar um mínimo civilizatório para eles em termos de procedimento, em termos de forma. Agora, a luta política perpassa por outras questões que não podem ser desprezadas. É isso, basicamente. Olha, realmente, depois de escutar o Thiago, eu tenho cada vez mais certeza, Rafael, você tinha razão, viu? O PSL realmente forma excelentes quadros com capacidade de análise de conjuntura. Realmente é fantástico. Gente, eu quero aproveitar aqui que nós estamos acompanhando a nossa qualificadíssima audiência no chat, né, que tá rolando, para que se você tá escutando esse programa depois lá no nosso podcast, esse especificamente é um dos poucos programas que nós estamos transmitindo ao vivo, porque a situação também demanda, como o Rafael falou lá no começo da transmissão, mas está rolando uma interação aqui do pessoal no chat. E surgiu uma pergunta que eu acho que é muito pertinente para a gente debater, né? Ela vem do querido amigo, promotor de justiça aqui do Paraná, Márcio Berclas, né? Camarada de luta, certamente um dos promotores mais brilhantes desse nosso Ministério Público Paranaense. E ele faz uma indagação muito interessante, né? E ele pergunta aqui, e do PGR? E do PGR? Ninguém vai dizer nada, né? E ele continua, né? Ele fala, porque o sistema acusatório, na verdade, ele aposta no MP. E se o Procurador-Geral da República é escolhido da forma como foi, sem a participação da sociedade, sendo o único, quem que o controla? O que vocês têm para falar sobre isso aí, minha equipe? Olha, eu acho a indagação muito, muito instigante mesmo. Só que eu penso o seguinte, a gente tem que voltar um pouco às raízes do MP, né? A gente tem que entender, o MP é um órgão responsável pela persecução penal, mas é um órgão que está integrado às estruturas do Poder Executivo. Embora ele não deva nenhuma espécie de obediência hierárquica ao chefe do Poder Executivo, ele está integrado às estruturas desse poder. E eu penso que é saudável para o sistema acusatório que seja dessa forma. Eu sou a favor do processo de escolha do PGR, sou contra esse negócio de lista tríplice, isso é uma babaquice sem fim. Acho que o PT errou enormemente em ter seguido esse troço de lista tríplice. Acho que isso não qualifica democracia nenhuma. Quer dizer, os procuradores que votam na lista tríplice não têm legitimidade democrática para escolher o chefe do Ministério Público da União, né? Quem tem legitimidade democrática para apontar o chefe deles, que estão ali na ponta do exercício do poder punitivo, é quem é eleito. Então, em última análise, eu acho que quem tem que indicar o Aras é o Bolsonaro mesmo. Paciência. É da vida, do jogo. O Bolsonaro tem legitimidade democrática para indicar o chefe do Poder Executivo. Agora, eu acho que dentro do sistema acusatório, cabe ao MP a última palavra, cabe ao MP decidir se vai processar ou não vai processar uma determinada pessoa, porque depois dessa decisão do MP tem o judiciário, podendo sempre ele errar por último, né? Eu acho que esse controle sobre a Procurador-Geral da República, sobre os promotores, sobre o exercício do ius puniendi pelos promotores de justiça, ele é mais frouxo, né? Com muitas aspas, porque o judiciário exerce ali, sob os auspícios do contraditório e do processo dialético, o controle final, né? Porque quem vai dizer, no fim das contas, se aquela denúncia procede ou se não procede, é o judiciário. É claro que a dor que uma denúncia injusta provoca,
ela é enorme, bem como a inércia, né? A inércia do MP em denunciar quando deve fazê-lo, também é um negócio que gera muito prejuízo para a sociedade, a gente sabe disso. Só que depois do MP tem um controle efetivo que é exercido pelo titular de um poder, né? Pelo membro de um poder, né? Que é o Poder Judiciário. Agora, eu tenho muito medo dessa coisa eu tenho muito medo dessa perspectiva que pode acabar desembocando na transformação do MP numa espécie de magistratura com lado, né? Uma espécie de magistratura da acusação. Não, MP é parte. A única coisa que difere o MP da defesa é o lugar onde ele se senta na sala de audiência. E o MP nem devia sentar do lado do juiz, devia sentar lá embaixo, né, na frente do advogado. A única coisa que diferencia é isso. E no sistema acusatório, no processo de parte, tal qual desenhado pela Constituição da República de 88, MP, no processo penal, é parte. É igualzinho à defesa. Está ali fazendo, ainda mais na primeira instância. Está fazendo ali a mesma coisa que a defesa está fazendo, só com o sinal trocado. Né? Ele persegue outros interesses, diferente que a defesa persegue. Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado para essa coisa do MP, essa coisa da sacralização do MP, porque ela pode oferecer para a gente horizontes muito, muito perigosos, né? Então, assim, eu acho que é isso. O MP, a figura do PGR é uma figura de confiança do presidente da República mesmo. Temos que tentar esse controle de outras formas. E é isso, no limite, se o PGR denunciar mal, denunciar errado nesse inquérito da fake news, quem vai fazer o controle depois disso é o Supremo Tribunal Federal. E se não denunciar, a inércia, a não denúncia, é um erro menos pior do que a denúncia errada, do que a denúncia mal feita, né? Então, nesse sentido é que eu penso que esses controles podem ser um pouco mais afrouxados mesmo. Mas isso pensando num judiciário, numa magistratura que efetivamente atua enquanto garantia de direitos do acusado, certo? Porque não é a realidade. Concordo com vocês, não muda a perspectiva, mas isso é uma coisa que a gente precisa considerar também, né? Que a atuação do MP, independente de ser Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, ela digamos, menos controlada na medida em que existe uma correspondência ideológica entre o Ministério Público e a magistratura de um modo geral, certo? De um modo geral. Pensando aí, lógico, especialmente no âmbito criminal, né? Não entrando no mérito de outras áreas, mas no âmbito criminal, eu acho que a gente pode dizer com um certo grau de segurança que no Brasil existe uma identidade ideológica entre a magistratura e o Ministério Público Federal, de um modo geral. É lógico que existem grandes, legítimas e muito importantes exceções, tanto no Ministério Público quanto na magistratura, né, que a gente conhece muitas, inclusive várias já foram convidadas aqui no podcast, mas a gente tem que levar isso em consideração também. Não, mas eu tenho uma pergunta. Quem que tá sendo romântico agora, Rafael? Quem que tá sendo romântico agora? Quem que é esse Ministério Público aí que eu não conheço? Não. Eu acho na verdade, pra vocês verem como aqui a gente trabalha com democracia, né? Eu acho, na verdade, que o Rafael tá certo em relação à defesa dele da escolha do PGR por parte do presidente. Faz sentido isso. Faz sentido. Eu acho que ele está sendo romântico daí em achar que existe realmente uma magistratura que exerce algum controle sobre um órgão de acusação que é absolutamente poderoso. Não, mas essa proximidade que existe, que é quase um corporativismo entre magistratura e Ministério Público, e ela por si só é contrária à perspectiva de um processo acusatório. Então, se a gente fala em processo acusatório, por mais que esse processo dependa do protagonismo do Ministério Público, é do Ministério Público enquanto parte, não do Ministério Público no desenho que nós temos aqui nessa instituição que se imiscui diretamente com a magistratura, em que o gabinete do juiz e o gabinete do promotor ficam porta a porta, eles tomam um cafezinho antes e depois da audiência, e daí sentam na mesma mesa e olham para as outras partes como se eles estivessem num pedestral. Tudo isso viola o sistema acusatório. Então, por mais que seja romântico a gente pensar nisso, romântico é o sistema acusatório dentro da nossa realidade. Com certeza. E não que eu queira dizer que assim, não foi romântica a perspectiva do Rafael, mas quando a gente fala em sistema acusatório, é romantizar o processo penal brasileiro. Não, com certeza. Não, esse podcast está virando o debate da CNN, né? Aquele programa
da CNN que os Tá, caras... você é o Coppola, só quero deixar bem claro, viu? Não, pelo amor de Deus. Você é o Coppola, Chamar tá? de Coppola é pior do que chamar o Thiago de PCdoB. É pior do que chamar o Thiago de PCdoB. Não, mas veja, o comentário que eu quis fazer, na verdade, ele é provocativo no sentido de, Rafa, você sabe que você tá no nosso coração, né? Mas, pô, a gente romantizar o papel da Polícia Federal, você tá... Obrigado, né? Eu e a Júnia vamos dormir indignado hoje por causa dessa, mas acho que dentro da linha que os colegas de bancada comentaram, realmente o meu intuito com a provocação foi justamente para que nós pensássemos que é lógico, que a atribuição é do Bolsonaro para escolher o PGR, ninguém duvida, certo? Eu acho que isso, inclusive, foi motivo de discussão do nosso último programa lá do Safadinho, se pouco me falha a memória, né? Sobre as atribuições que o Bolsonaro tem enquanto presidente, né, e como que ele trabalha isso. E, veja, longe de nós questionar isso aí, porque realmente são as regras do jogo, é assim que funciona. Se os governos anteriores foram estúpidos e não conseguiram trabalhar isso de uma forma que, de alguma maneira, os auxiliasse, pô, shame on them, né? Agora, não é essa a questão. A questão que me parece é que, para além dele poder ou não poder, dele ter, de novo, eu assumo de volta o papel, né, de uma crítica que vai da além do legalismo, né? Eu quero saber, ele tem... Será que mesmo assim não é interessante? Como é que a gente funciona esse controle, tá certo? Ele tem o poder de indicar qualquer um, mas fazendo já tomando o exemplo desse pessoal que gosta de fazer comparação com os Estados Unidos, é como o que está acontecendo com o Trump, né? Você tem o Barr, que é o Attorney General dele também, que pinta e borda de acordo com o que o Trump fala, né? O Bolsonaro realmente é um exemplo de um Trump tropical, assim, de todas as... assim, com toda a carga negativa que isso traz. Porque se você acompanhasse há 6 meses atrás, era exatamente a mesma discussão que a gente está tendo agora, só que acontecendo nos Estados Unidos. Não se questiona... O que eu acredito seja importante não é questionar a legitimidade do presidente para fazer isso, mas quais são os controles que existem para que a gente possa frear, né, a atuação ou não atuação, né, do Procurador-Geral da República quando lhe é chamado. Né? Como é que ele é o quê? Qual é, de novo, a função do PGR? Qual é o espaço dele enquanto, não enquanto Augusto Arras, mas enquanto instituição PGR dentro do desenho constitucional, certo? Ó, o Berclas aqui continua, né? O PGR é a única autoridade da República sem o controle sequer de um colegiado interno, sem nenhum controle da sociedade, né? Isso acabou de sair e eu tenho que concordar com o Berclas nessa provocação. Como é que a gente trabalha isso? O PGR está sujeito ao CNMP, não? Como é uma pergunta. Ó, Berclas, tá contigo essa. Eu vou te falar que eu desconheço. Os ministros do Supremo, no limite, tem ali o próprio colegiado, o próprio plenário que analisa eventuais ações ou omissões indevidas, né? Eu acho que o PGR, bom, não sei, não tenho certeza, enfim, ele deve até integrar o colegiado do CNMP, né? Mas eu penso isso, que como eu acho que quando o PGR erra denunciando errado, tem o controle do Poder Judiciário que pode ser exercido sobre ele. E quando ele erra não denunciando, quando ele erra por omissão, esse erro é um erro menor. Esse erro do não exercício do poder punitivo é um erro menor, é um erro menos grave para a nossa democracia, né? E quando ele erra por comissão, vamos dizer assim, ele tem o exercício do controle que pode ser exercido no caso do PGR, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? É claro, posso estar aqui também idealizando o Supremo, enfim, já recebi uma invertida de vocês, paciência da vida, do jogo, eu sou forjado no debate, mas o fato é que existe essa instância, existe essa esfera, existe essa possibilidade, né? Mas, de fato, é um debate para se fazer. É porque
a questão é essa, né? Em momentos de esfacelamento do processo democrático e de protagonismo quase que absoluto da questão criminal, o PGR vira a figura mais importante da República, né? Numa democracia normal, o PGR é mais um agente ali do Estado, é alguém que oficia ali junto ao Supremo, é alguém que dá uma olhada ali no inquérito que tem contra um deputado safadinho que roubou um negócio, que tem contra um ministro safadinho, que tem contra... É isso, o PGR, o dia a dia do PGR numa democracia sóbria, né, normal, né, numa democracia petista, né, vamos dizer assim, em tempos de normalidade democrática, era esse. Mas quer dizer, a gente vive um tempo tão conturbado do ponto de vista do processo democrático, de emergência e de protagonismo tão absoluto da questão criminal, que o PGR vira o agente político um dos agentes políticos mais importantes do Estado brasileiro nesse momento, sem ter nenhuma legitimidade democrática. Nenhuma. A legitimidade democrática do PGR ela é delegada. Ele pega um pouquinho da legitimidade do presidente da República, né? que nomeia ele ali e dá a ele um mandato ali, de 2 anos para ele poder exercer o direito de punir, o direito de oferecer denúncia contra pessoas específicas perante o Supremo Tribunal Federal durante um determinado período, mas que ganha uma centralidade absoluta nesse momento de balbúrdia, né? De desorganização. E por falar em balbúrdia, acabei de ler aqui há pouco tempo que o valentão Weintraub foi prestar depoimento na Polícia Federal sobre o fato lá dele ter xingado os ministros do Supremo e ficou quietinho, usou o direito ao silêncio, né? Ele é valente quando está lá na frente dos pares, né? Quando está lá naquela bagunça que é a reunião ministerial do Bolsonaro, mas quando ele está na frente de um investigador, ele lembra que existe a Constituição, o direito ao silêncio e resolve usar, né? Mas essa Isso questão, né? Porque diga, ele estava bradando no Twitter e nas manifestações dele que ninguém iria calá-lo. Ele mesmo se calou. Ele mesmo se calou, por escolha, né? É uma coisa, sou um profundo defensor do direito ao silêncio, mas, né, assim, que há uma ironia nisso, há uma ironia. Eu acho que isso é um ponto importante que você levantou, Caio. Eu acho que talvez não fosse necessário explicar isso para nossa qualificadíssima audiência, mas longe de nós questionarmos a legitimidade de um acusado permanecer em silêncio. Ao contrário, né? Eu tenho certeza que nessa mesa aqui, virtual que nós estamos compartilhando, todo mundo, com exceção do Thiago, talvez, já escreveu alguma peça processual, algum habeas corpus, pugnando, né? Justamente reclamando pelo direito ao silêncio de um acusado, né? Isso é um direito garantido pela Constituição e longe de nós queremos questionar isso, né? A questão não está acho que é importante esclarecer que nós não estamos questionando o caráter constitucional e legítimo das normas. Nós estamos questionando o que talvez seja, né, a coisa mais difícil de se ter e justamente por isso algo que se torna realmente muito cheio de valor. A gente só questiona a coerência, né? Qual é a coerência de um cidadão desse? Qual é a coerência de alguém que brada aos 7 ventos de formas absolutamente impróprias, indignas do cargo que ocupa, né? De que, como o Caio muito bem lembrou, não, porque nunca, jamais irão me calar, né? Qual é a importância simbólica disso? Então para longe de nós questionarmos o direito em si, é o exercício do direito a partir do ator. A partir do que esse ator é e o que ele representa dentro do desenho não só constitucional, mas do desenho institucional que ele ocupa dentro do gabinete Bolsonaro. Certo? Acho que isso é uma pontuação que precisa ser tratada. Caio, você tem um comentário? Eu só diria o seguinte, com base no que o Caio falou agora, é exatamente o ponto que eu coloquei anteriormente. Eis a distinção que a gente tem que saber aproveitar muito bem entre o direito e a política. É evidente que qualquer cidadão tem o direito a exercer o seu silêncio na corte. Entretanto, o silêncio de um sujeito como Weintraub pode ser muito bem explorado politicamente, porque, olha, não tem nada pior para um sujeito com vocação fascistoide do que ser representado como um cagão. Nada pior. Porque é nada pior para um fascista do que não ter capacidade de exercer autoridade. Então é isso que tem que ser explorado mesmo. Caramba, você não falou que queria falar um monte, que
que só estava esperando uma oportunidade, que só queria ser ouvido, por que você, assim, tudo bem exercer o seu direito ao silêncio, mas logo você que tem tanto a dizer, cadê essa macheza, essa coragem? Essa gente toda é fascista de boca, isso daí, com um tiro, sai correndo. E é exatamente por isso que o sujeito lá, né, o Big Boss, o Bolsonaro, fala em contragolpe antecipado, né? Porque ele sabe que no primeiro movimento constitucional de impeachmentá-lo, ele não tem capacidade política, ele não tem argúcia, ele não tem capacidade intelectual. Então o que resta a ele é um tiro. O que resta a ele é bala. E justamente por isso que ele tenta manipular esses incautos que ainda defendem ele, indo para a rua fazer manifestação de 100 pessoas, né? Eu não sei nem para quem ver. É justamente isso. Eu acho que o nosso grande desafio agora é justamente saber não estabelecer um muro entre direito e entre a política, mas é saber aproveitar os efeitos políticos das disputas jurídicas, né? Não é defender que o sujeito tenha negado o seu direito de silêncio, é indagá-lo do porquê ele ter utilizado esse direito quando ele mesmo disse que queria falar. Eu acho que é essa o fio da meada, é essa a sacada que a gente tem que saber explorar cada vez mais. Mas é evidente, é muito difícil e no âmbito de um embate coletivo pressupõe excessos, pressupõe ações impensadas à esquerda e à direita, né? Porque é muito difícil, não tem nada mais complicado do que você lidar com as questões da ordem do dia e com a história quente. Entretanto, se a gente não aprender a fazer isso, se a gente não aprender até errando, porque é disso que se trata a vida política, não tem muita saída, né? Acho que a gente tem que perder justamente o medo e temos que aprender com os nossos erros. A gente já aprendeu que tolir garantias e princípios nunca ajudou a esquerda. Então talvez seja bom investir em novas táticas e novas estratégias que são impostas pelas próprias condições materiais do dia a dia. Basicamente isso. O Márcio até conversou um pouco aqui com a gente, ele falou que é o PGR que preside o CNMP e que ele fala que a omissão não parece para ele um problema menor. Depois, Krug, vamos ver se a gente marca uma live dessa, um episódio, convidando o Márcio aí para falar um pouco de MP, dessa institucionalidade. Eu acho que vai enriquecer bastante aqui o isso podcast. aí que acontece. Se vocês são ouvintes, vocês são chamados na chincha ao vivo, não pode dar para trás. Isso. Queria registrar também o Pedro Doná Ferreira, que tá interagindo bastante aqui comigo, enfim... E está concordando comigo, tá? Lamento dizer para vocês, nessa coisa aqui, nesse debate aqui nosso de hoje. E queria já, enfim, de certa forma, caminhar a gente aqui para o final, voltando um pouco pro tema concreto, né? A gente acabou aqui fazendo divagações que eu acho que tornaram a conversa muito mais interessante do que era a sua proposta original. Sinceramente, acho. Mas o fato é que a gente começou essa história falando do inquérito, né? E eu vi muita gente fazendo um debate, ao meu ver, impreciso ou pouco técnico, sobre a questão da competência, né? Dizendo que a competência não seria do Supremo Tribunal Federal, porque a condição de ministros, né, que é ostentada pelas vítimas desses supostos crimes, não confere prerrogativa de foro, né, não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Eu só queria lembrar que a gente teve a felicidade de ter, como alvo dessas buscas e apreensões, deputados federais que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não só deputados federais, como um príncipe, que como legítimo herdeiro da monarquia brasileira também deve ter prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Eu não li essa parte da Constituição, mas deve estar lá. Se o cara pode ser chamado de príncipe, ele deve ter prerrogativa de foro por causa disso. O fato ter ali, e ali deliciosamente, é quase que o safadinho para mim, é o gozo igual, ter ali a Carla Zambelli ser alvo de uma medida acho que, não sei se ela foi alvo de busca e apreensão, mas o fato é que ela é alvo do inquérito, né? Ela tá mirada lá de alguma forma no inquérito. Aquilo
subtrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é a seguinte, eu não sei se isso foi pescado, eu não sei se isso foi uma conta de chegada, justamente para justificar a competência nesse momento, ou se de fato, desde o início da tramitação desse inquérito, já havia suspeita de que pessoas com prerrogativa de foro estavam ali na linha de autoria dos crimes. Isso por si só justificaria a competência no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu não acho que essa questão da competência seja propriamente um problema. Eu acho que se esse inquérito tem um problema, ele está restrito à questão da suposta possível, digamos assim, violação do sistema acusatório, nada além disso. Né? A competência se resolveu no momento em que a gente tem clareza agora de que pessoas com prerrogativa de foro no Supremo estão na linha de autoria dos crimes, oxalá sejam responsabilizados, criminalizados e extirpados do processo político nacional, né? Mas o fato é que tem safadinhos lá com prerrogativa de foro. Só queria dizer isso aí para nossa audiência. Olha, eu acho que, usando aí a tradição da água de Curitiba, que deixa todo mundo meio louco, eu acho que tem que cindir o inquérito e trazer, porque em matéria de competência, se eu tô falando de Curitiba, parece que Curitiba tem competência para julgar tudo, né? Quero lembrar que há muito pouco tempo tinha gente defendendo que Curitiba tinha capacidade, tinha competência universal para julgar todas as ações da República. Então, talvez, né? Não sei, acho que dá para mandar para cá. Manda para 13ª, na dúvida manda para 13ª. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Então, pessoal, acho que é isso. A gente está aí já com 1h30 de programa. Vamos passar a palavra aí para o pessoal em considerações finais. Pode ser? 100%. E caminhar aí para o nosso encerramento. Então vamos começar com o Caio. Bom, eu acho que foi muito proveitoso esse nosso debate aqui e serviu, até ouvindo vocês falarem, Thiago, a perspectiva que o Thiago trouxe, serviu para esclarecer um pouco dessa nossa, e fazer lembrar o perigo dessa tentação da gente, né, curtir tanto assim essas medidas autoritárias sendo feitas contra o outro lado do espectro político. E a minha última consideração é que, quando a gente marcou de fazer uma live na sexta-feira, nesse horário, eu tinha certeza que a nossa pauta ia mudar, porque sexta-feira é o dia que saem os novos episódios dos escândalos da política brasileira, é o dia que eclodem os novos problemas. É o dia que bate o contrato da Netflix. E eu tô surpreso com quão quieto tá o dia de hoje. Tá tão quieto, tão silencioso quanto o depoimento do Weintraub. Então, assim, acho que foi tudo quase como, não dá para dizer um presente, mas a ausência de um presente, talvez, para a gente poder manter a pauta e discutir esse tema com mais profundidade. Júnior, vamos lá. Quero dizer que acho que hoje a nossa audiência conseguiu ver como se dá a relação afetiva pessoal aqui, né? A dinâmica desse relacionamento que a gente tem. Mas a gente tenta se comportar nos podcasts, né? Na vida real tapa para todo lado e a gente só se xinga. Inclusive, estamos surpresos que ninguém saiu daqui, né, dizendo as mais perversas palavras uns para os outros. Mas, fora isso, eu acho que foi um debate que foi muito enriquecedor para a gente também. Concordo muito com o Caio com relação a isso. E é uma questão que a gente tem digamos, a tendência de reiterar nesse podcast frequentemente, que são os perigos da gente relegar ao direito penal especialmente, mas a todas essas formas, essas ferramentas de violência do Estado, a resolução dos nossos problemas, né? Aí a gente coloca aqui essas reflexões, quando a gente coloca essas reflexões, que a gente vê isso começando a tomar forma na nossa frente. Quer dizer, a gente se regozija com o sofrimento dos nossos inimigos políticos, com certeza, mas a gente tem que ter sempre esse pé atrás, assim, esse cuidado de não achar que esse sofrimento dos nossos inimigos políticos é necessariamente uma coisa boa para a gente. E só para encerrar, eu acho que esse debate que a gente teve hoje é um debate que deixa muito claro a necessidade da gente enfrentar Bolsonaro e toda a sua clique ali,
a corja que o rodeia, enfrentar essas pessoas como atores políticos realmente, assim, né, da gente enxergar eles seriamente como atores políticos e atores políticos que têm um projeto autoritário, um projeto violento, um projeto que é contrário aos interesses, enfim, de boa parte da população brasileira, e a gente precisa ter isso em mente toda vez que a gente está falando deles, né? E não simplesmente dizer, não, Bolsonaro é um maluco, mas um sujeito que faz um troço desses é tolo, ele é louco. Não, eu acho que a gente tem que enfrentar ele como se São fosse. Enfim, é isso. No mais, agradeço a paciência da nossa audiência hoje. Espero que perdoem eventuais arroubos durante esse episódio. Não pode ser mais que isso. Eu quero saber senão... quando é que eu vou ser levada a sério nesse podcast. É um absurdo isso. Meu Deus do céu. Não pode ser mais que isso, porque senão a gente vai ser desmonetizado. Thiago? Bom, não, você está sendo levado a sério pra cacete. Lembre-se que você só foi objeto de uma canção que é um clássico brasileiro. Eu fui chamado de PSDBista. Não é do Podemos? Não, calma, não tem problema. Já é bem PSL. Nós já passamos hoje pelo PCdoB, pelo PSDB, pelo PSL. Qual vai ser, só pra gente, antes do Thiago encerrar, qual que vai ser o último partido que a gente vai atribuir ao Thiago? Militante do PSC. Não, que é isso? O Thiago, pra fazer jus e colocar ele à esquerda, o Thiago é militante do PSOL. Não, pelo amor, enfim. Eu sou um jeito muito explicado. Olha, eu acho que a gente precisa explicar isso para nossa audiência. Thiago, por favor, explique para as pessoas não acharem que a gente está simplesmente colocando o pessoal no mesmo balaio que os outros partidos. É importante. Lógico. Eu faço parte do melhor, então eu diria que, com todo respeito aos companheiros de outros partidos de esquerda, com nenhum respeito aos cidadãos que integram o PSL, fazer o quê, né? O que eu diria? Achei que foi muito legal o nosso debate, achei bem legal mesmo, achei um dos melhores que a gente já fez, e acho que marcou muito bem, não apenas as questões da ordem do dia, como algo que a gente vem observando desde o golpe de 2016, né? Como é que a gente vive no Brasil sempre numa corda bamba em que por vezes sobram elementos jurídicos e faltam elementos políticos. E por vezes sobram elementos jurídicos e faltam os políticos, né? Você vê, por exemplo, no impeachment movido contra a Dilma. Você não tinha um case jurídico ali, você não tinha argumentos técnicos para derrubá-la. Mas a política fez o seu trabalho, né? Em contrapartida hoje, sobram elementos jurídicos para tirar esse cidadão do poder, mas na contagem de votos o cidadão que preside a Câmara já percebeu, ainda não dá, não tem condição ainda, vamos ter que conviver com isso aí. Então diria basicamente isso, muito legal participar, integrar a mesa com vocês, e viva o PCB, né? Rafa! Minha vez. Bom, pessoal, eu queria agradecer a toda a audiência, a paciência e o carinho que vocês têm com a gente. Esse projeto aqui é muito especial e a gente adora poder falar com vocês e poder interagir com vocês. Queria agradecer a todos os meus companheiros de bancada e dizer que essa conversa de hoje ela foi muito complementar. Eu acho que cada um tocou em pontos e em questões absolutamente complementares, e vez ou outra divergentes, mas ali também a gente estava se complementando. Dizer para vocês não ficarem chateadinhos comigo não, porque eu sou assim mesmo, eu sou do embate, vocês não se importarem com isso. E dizer mais uma vez para a nossa audiência que essa semana, assim como aquela do podcast do Safadinho, é uma semana de comemoração. É meio esquisito, afinal de contas, é um inquérito que viola o sistema acusatório, é a expansão do poder punitivo, é uma coisa meio esquisita para olhares forjados no processo democrático, como são os nossos, né? É tudo esquisito, é tudo estranho, tudo meio turvo, mas é bonito ver Witzel recebendo a polícia em casa, é bonito ver um fascista se confrontando com seu próprio veneno, né, experimentando com seu próprio veneno, é bonito ver Carla Zambelli, ver Sara Inverno,
ver essa gente toda aí, essa corja toda aí sendo, de alguma forma, incomodada, né, pelos crimes que eles praticam e pelo tanto que eles perturbam a nossa ordem democrática. Eu não sei aonde que isso vai dar, eu não sei se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim no fim das contas, mas a viagem é bonita, né? A paisagem que a gente olha do trem nesse momento, ela é legal, né? Ter visto a Polícia Federal atingir inimigos do processo democrático, como eles são, né, de forma tão eloquente essa semana, é isso, é o tempo que a gente precisa para rearrumar a base, né? Para fazer freio de arrumação e ver, como o Thiago falou, como que a gente pode fazer um contra-ataque numa perspectiva política, como que a gente pode se aproveitar desse momento para cacifar a nossa pauta, né, e melhorar um pouco essa correlação de forças, que está tão prejudicial para nós nesse momento. É preciso ter estrategistas, é preciso ter pessoas como o Thiago mesmo, né, que tem capacidade de fazer essa leitura fina e indicar para a gente esses caminhos que são os caminhos que importam. Mas nesse meio tempo aí, tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho para comemorar que esses fascistas estão tendo trabalho, estão ficando com o cu na mão e estão deixando de dormir, ou estão dormindo com Rivotril, é legal. Esse regozijo, essa paz, esse sentimento, esse afeto que aflora num momento como esse, tem que ser prestigiado também, porque isso faz bem para a gente. Queria agradecer muito a todos vocês e dar um beijão aí para toda a audiência e deixar o Krug, nosso chefe, encerrar o programa de hoje. Pô, nosso chefe, jamais, por favor, né? Eu sou apenas o polemista aqui da galera, né? Vocês são os grandes doutos colegas e que efetivamente abrilhantam esse programa. Antes da gente terminar, eu quero lembrar a todos que na semana que vem nós vamos lançar um curso de Teoria da Pena 100% gratuito, tá? As inscrições são por www.teoriadapena.com.br. Inscrições limitadas, garantam já. Vão ser 4 aulas, dia 1, 3, 5 e 8, tá? As aulas só vão ficar disponíveis até dia 8. Não precisa assistir ao vivo, mas precisa assistir nesse intervalo do dia 1º ao dia 8. Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga já. E é isso, minha gente. Eu quero agradecer também aos meus queridos colegas de bancada. É sempre um prazer ter o nosso time de residentes aqui compartilhando dessas, como o Rafael disse, né, essas felicidades temporárias, mas que, né, dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto de ascensão terrível de um fascismo no Brasil, são extremamente importantes. E com isso, e com o ritmo que embala essa nossa reunião, eu encerro este podcast. Um grande beijo para vocês e quero vê-los sorrir, quero vê-los cantar. Um beijo, gente!